Bem, hoje nós vamos falar de direção defensiva. O que é direção defensiva? Direção defensiva é uma arte. É a arte de você conduzir um veículo sem provocar acidentes. Direção defensiva é uma arte em você estar constantemente fazendo a leitura dos outros veículos para que você faça uma viagem segura, uma viagem de ida e volta de segura. Tá? Nós observamos os acidentes que nós temos aí hoje, né? Os acidentes eles acontecem por negligência, imperícia e imprudência. Agora, os acidentes, eles são evitáveis ou não evitáveis? Bom, o acidente evitável é aquele que o motorista, o condutor, ambos os condutores não fizeram tudo o que deveria ser feito. Já o acidente evitável, o acidente não evitável, aí nós podemos chegar a um ponto da seguinte maneira: os condutores envolvidos, eles não fizeram tudo o que poderia ter sido feito. Então isso aí é um acidente evitável. O inevitável é quando os condutores envolvidos, eles fizeram tudo o que era possível para poder evitar um acidente e não conseguiram evitar um acidente. E nós observamos aí as estatísticas dos acidentes. Em primeiro lugar, a morte no trânsito aqui no Brasil, morte fatal no local do acidente. Nós temos aí, olha, uma estatística que é uma vergonha para nós, o povo brasileiro, principalmente nós aqui de São Paulo. Em primeiro lugar, foi constatado que as mortes no trânsito aqui no Brasil é a embriaguez, álcool no sangue. Isso é uma vergonha porque nós, como seres humanos, como cidadãos, nós somos habilitados, fizemos nosso curso de profissionalização e hoje nós encontramos aí os motoristas embriagados, motoristas sem autocontrole emocional, motoristas com problemas familiares e se entregando no álcool, né? Essa é está em primeiro lugar a morte por trânsito no Brasil. Já em segundo lugar, nós temos também outra vergonha para o povo brasileiro. Por quê? É a velocidade, excesso de velocidade. Puxa, nós quando tiramos a nossa habilitação, nós aprendemos a respeitar as leis, respeitar a sinalização. E o que nós observamos aí em consequência, em segundo lugar, a morte no trânsito, está aí, ó, o excesso de velocidade. Você se prepara que eu vou lhe fazer algumas perguntas para saber se realmente você é um excelente motorista ou não. E em terceiro lugar, uma outra situação também que provoca uma vergonha para mim como motorista e diante dos cidadãos brasileiros, né? Em terceiro lugar, nós estamos aí, olha, a morte no trânsito a morte causada por acidentes no trânsito aqui no Brasil. Em terceiro lugar está a ultrapassagem do semáforo vermelho. Semáforo. O motorista ele não tem aquela habilidade de reduzir antes de fazer um cruzamento de um semáforo. O sinal está amarelo, ele não reduz a velocidade, não avisa o motorista que está atrás para reduzir a sua velocidade. Então, os acidentes eles acontecem realmente por falta de atenção e também Márcio, pelas minhas estatísticas que eu acompanho, mais de 18 mil alunos, só nessa aula de direção defensiva, eu observo que é a falta de conhecimento. É umas perguntas que eu vou fazer para você daqui a pouco. E em quarto lugar, outra situação calamitosa, vergonhosa para quem já entende de trânsito, são as conversões. Vou entrar à direita, vou entrar à esquerda, não uso a seta, não me comunico direito com o pedestre. Tá? Aí é onde entra a quinta colocação da morte no trânsito por acidentes. São os atropelamentos. Tá? É uma outra situação ruim
tá? Os atropelamentos, eles promovem aí a morte de muitos pedestres. Por isso que agora que nós estamos trabalhando com bastante rigidez com o Código de Trânsito Brasileiro em cima da proteção ao pedestre. Então nós sabemos que o artigo 29 do capítulo do Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 29, parágrafo 2º, mostra ali para nós que os veículos de maior porte, eles têm maior responsabilidade sobre os veículos de menor porte. E todos os veículos motorizados, eles têm a responsabilidade da segurança para com os não motorizados, que são aqueles que estão, os skatistas, os carroceiros, aquele que está na bike, o carroceiro, o próprio pedestre. E todos os veículos motorizados e os veículos não motorizados, eles têm uma grande responsabilidade quanto à segurança do pedestre. Muito bem, nós vamos acompanhar algumas perguntas, eu vou fazer para você, e depois nós vamos dar um tempinho para vocês responderem, né? Para saber se você realmente é um excelente motorista, responda a essas perguntas. Pergunta número 1. Qual é a distância correta que você deve ter do veículo à frente numa velocidade de 100 km por hora? Você, como motorista profissional do trânsito, tem a obrigação de saber. Daqui a pouco nós vamos dar um tempo para você responder essa questão. Outra pergunta que nós temos também é a seguinte: uma vez que você está numa velocidade a 100 por hora, que eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo nesse momento já atingiram, por falta de conhecimento e maturidade quanto à segurança do trânsito, já buscaram 150 km por hora, 180 por hora, um motociclista a 300 km por hora. Será que ele sabe o que ele está fazendo em cima dessa moto, em cima dessa máquina? Então a pergunta que eu vou fazer para você, a próxima, é a seguinte: se você está a 100 km por hora, quantos metros você se desloca em um segundo? Você, como profissional, deveria saber essa resposta. Vou falar mais um pouco para você, outros detalhes que você deve saber também. O seu farol à noite, o seu farol alto, quantos metros ele ilumina? Você deveria saber. Vamos mais uma pergunta para você? A ultrapassagem. Quanto tempo você leva para fazer uma ultrapassagem? A uma velocidade de 100 km por hora, a uma velocidade de 75 km por hora? Você deve saber. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo, tá? Aí você vai juntar com seus colegas agora e vamos fazer uma dinâmica de grupo, e para você poder me responder essas perguntas que eu te fiz, aí nós vamos continuar a nossa aula, tá bom? Até já. Pode desligar.